Fala galera, e aí, tudo certo? Prazer imenso estar aqui com vocês para mais um dia de aprendizado, né? Mais um encontro rumo ao nosso grande desafio, né? Chegar lá no final com bastante conhecimento, tirando todas as tuas dúvidas, né? E cada aula, cada passo é um aprendizado novo. E assim vamos seguindo a vida e assim vamos entendendo como funciona cada instrumento de medição, cada método diferente de fazer as coisas. Então bora lá. Sucesso nesse novo desafio e estamos juntos. Então, para a aula de hoje, a gente vai falar sobre micrômetro. Então, um instrumento muito utilizado na indústria, né? E que precisa ter alguns cuidados diferencial dos outros instrumentos. Então, o micrômetro é um instrumento extremamente importante, preciso, né? Mas que precisamos sim tomar alguns cuidados. Então, vamos conhecer um pouco da história, da origem, da onde surgiu o micrômetro. Jean-Louis Palmer apresentou um instrumento que permitia a leitura de centésimo de milímetro de maneira simples. Com o decorrer do tempo, o micrômetro foi aperfeiçoado e possibilitou medições mais rigorosas e exatas do que o paquímetro. De modo geral, o instrumento é conhecido como micrômetro. Na França, entretanto, em homenagem ao seu inventor, o micrômetro é denominado Palmer, em homenagem a Jean-Louis Palmer. Então esse foi em 1948, o primeiro micrômetro que Palmer inventou. Então, claro, né, bem diferente do que nós temos hoje no dia a dia, mas é um instrumento que na época já deu uma revolução bastante grande, porque permitiu que o operador tivesse medidas mais exatas, mais precisas. Então, Jean-Louis Palmer apresentou esse micrômetro para a indústria em 1848. Hoje nós conhecemos ele desta maneira. Essa é a nomenclatura, esse é o instrumento. Você já deve ter visto na empresa de vocês, aqueles que já trabalham, não trabalham. Então esse é o nosso querido micrômetro. Então o micrômetro ele tem alguns periféricos, vamos assim dizer, diferenciados do paquímetro. Primeiro, ele é mais limitado. Ele é preciso, porém limitado. Então, como o paquímetro é universal, mede diâmetros internos, diâmetros externos, profundidades, rebaixos, tá? O micrômetro ele só mede uma função. Nesse caso aqui é para medição de diâmetro externo. E suas limitações em relação ao campo de medição também é mais limitada. Geralmente de 25 em 25 milímetros. Então esse micrômetro da tela aqui, ele é um micrômetro de 0 a 25 milímetros, resolução de 1 centésimo. Então vocês podem ver que ele é um pouco mais limitado, porém ele é mais preciso que o paquímetro. Porém, é nesses casos que a gente utiliza o micrômetro em situações mais severas de usinagem, de campo de tolerância. Certo? Então esse é o mais comum dos nossos micrômetros. Ele tem aqui o arco, as faces de medições, o batente, o fuso, a bainha, a bucha interna, porca de ajuste, catraca, tambor, linha de referência, trava e isolante térmico. O instrumento deve ter esse isolante térmico aqui embaixo. É onde a gente segura com a mão, para não ter interferência do calor da mão para o instrumento. Certo? Ele é mais sensível também, temos que tomar alguns cuidados, nós vamos ver mais para frente. A nomenclatura. O arco é constituído de aço especial fundido, tratado termicamente para eliminar as tensões internas. O isolante térmico é fixado ao arco, evita sua dilatação porque isola a transmissão de calor das mãos para o instrumento. O fuso micrométrico é construído de aço especial temperado e retificado, para garantir a exatidão da rosca do passo. As faces de medição
tocam as peças sem medida e por isso apresentam-se rigorosamente planos paralelos. Em alguns instrumentos, os contatos são de metal duro, de alta resistência, certo? Para garantir que o instrumento realmente seja preciso. A porca de ajuste permite o ajuste de folga do fuso micrométrico quando isso é necessário. O tambor é onde se localiza a escala centesimal ou milesimal, tendo em vista que o micrômetro ele pode ser milesimal e de grande exatidão, tá? Então falo com propriedade, falo sem medo de errar, que a exatidão de um instrumento, o micrômetro, ele é muito grande, mesmo sendo milesimal. Ele gira ligado ao fuso micrométrico. Portanto, cada volta, seu deslocamento é igual ao passo do fuso micrométrico. A catraca de fricção segura uma pressão de medição constante e a trava permite imobilizar o fuso para medida determinada, para uma determinada medida. Então, um dos cuidados com o instrumento aqui, já começa pelo seu manuseio. Então, a gente segura com a mão nesta parte, não tendo contato direto com o instrumento, por isso ele tem um isolante térmico, e eu apenas uso a ponta dos dedos para movimentar. Nunca pegue em cima do tambor. Aí, por isso existe uma catraca. Encostando as hastes móveis e fixa na peça, a gente faz 3 giros. Nada mais do que isso. Já é suficiente para a medida. Não fique dando corda igual relógio. É apenas 1, 2, 3. Já é suficiente para realizar a medição com precisão. Beleza? O micrômetro caracterizam-se pela sua capacidade de resolução e aplicação. Vamos entender o que é a capacidade. Capacidade de medição dos micrômetros normalmente é de 25 milímetros. É aquilo que eu comentei, ele vai de 25 em 25. Então é de ou 1 polegada, variando o tamanho do arco, 25 em 25 milímetros ou em 1 polegada. Podem chegar a 2.000 milímetros ou 80 polegadas. Então tem micrômetros extremamente grandes, 2.000 milímetros aí é bem considerável. E a resolução dos micrômetros pode ser de 1 centésimo ou 1 micro, ou até 1 milésimo de polegada, ou 1 centésimo de polegada ou 1 milésimo de polegada. Então eu tenho o instrumento de medição micrômetro tanto em milímetro quanto em polegada, como também tenho o paquímetro. Beleza? Aqui alguns tipos de micrômetro. Lembra que eu falei que para cada tipo de instrumento, cada tipo de aplicação, eu preciso do instrumento. O paquímetro, eu tenho ele universal, eu posso usar ele para N situações. O micrômetro ele é limitado, para cada função um tipo de instrumento. Então eu tenho aqui micrômetro interno, micrômetro com pontas achatadas, que é para medição de madeira ou papel, para roscas, para tubos, micrômetros maiores, que vai as hastes intercambiáveis, outro micrômetro interno, 2 pontas e 3 pontas, Aqui demais aplicações. Então, para cada aplicação, um tipo de instrumento. O micrômetro externo, leitura de 1 centésimo de milímetro a 1 milésimo de milímetro. Arco de aço forjado com revestimento cromado e fosco. Possui plaquetas termoisolantes, pontas de medição metal duro com catraca, possui trava de fixação, acompanha padrão de calibração para os instrumentos com capacidade superior a 25 milímetros e fornecido em estojo plástico. Aqui o nosso querido micrômetro externo com resolução ou leitura de 1 centésimo de milímetro. Então aqui no isolante térmico sempre vai estar representada a sua capacidade de medição e sua resolução. Então nesse caso aqui, ele é um micrômetro externo
com capacidade de 0 a 25 milímetros e sua resolução é 1/100. Então tem os bicos de contato, a trava, aqui a haste, né, e o tambor giratório que vai apresentar a medida. O paquímetro, eu sempre tenho que olhar o número que está alinhado na vertical. No micrômetro é na horizontal em relação ao risco central, certo? Nós vamos ver mais para frente alguns exercícios. Aqui um outro tipo de micrômetro, porém este é milesimal. Então olha só, aqui eu tenho ele centesimal. O que muda aqui? Eu tenho uma escala milesimal também, certo? Aqui micrômetro externo com contador mecânico. Então a medida que está aqui, né, também está aqui no contador mecânico. Analise que o micrômetro ele tem o 0 aqui na linha horizontal, né, alguns riscos na verticais, e tem do lado de cima e do lado de baixo. O lado de cima sempre é um número inteiro. Então aqui 1, 2, 3. Do lado de baixo, a cada meio número inteiro, eu tenho um meio. Então 0, né, onde partiu, o primeiro é o que? 0,5. Depois vem 1, 1,5. 2, 2,5. 3, 3,5. Alinhou com o 0. Então é 3,5 milímetros. Então, ó, 1, 2, 3. Alinhou embaixo, 5. 3,5 milímetros. A cada volta no tambor, de 0 a 0 de novo, ele percorre meio milímetros. E 2 voltas, 1 milímetro. Mais uma volta, mais meio milímetro. Mais uma volta, 1 milímetro. Aqui é o micrômetro externo, tambor de catraca integrados também, né? Micrômetro com passo de rosca de 1 milímetro para corrigir erro de leitura do nônio. Micrômetro externo simples com opção de tambor de fricção. Aqui alguns micrômetros externos com batentes intercambiáveis para maior capacidade de medição. Então esse cara aqui, ele mede até 2.000 milímetros. Então ele não vai zerar, ele não vai fechar encostando suas pontas móveis e fixas. Então ele tem essas hastes aqui, ó, um jogo de hastes para quando eu quero fazer medições menores. Sua capacidade é 2.000, mas eu posso medir menor, usando as pontas intercambiáveis. Esse que está aqui no centro, ele serve para aferição. Então são joguinhos de padrões para a calibração do instrumento. Aqui um outro instrumento, porém agora digital. Eu tenho o micrômetro, tanto para o analógico quanto ao digital. Como o paquímetro também, né? Tem o paquímetro analógico e tem o paquímetro digital. Esse tipo de instrumento ele tem saída para dados de CEP, que é controle estatístico de processo. Então eu posso ter aqui um cartão, né, ou uma conexão para serial para já ter lá os gráficos do controle estatístico de processo. Então aqui construção leve, estável, robusta. Então aqui um micrômetro extremamente grande, né, para algumas medidas. Aqui um exemplo, ó, eu posso usar esse cara aqui num tubo, uma roda desse tamanho. Então encosto uma das pontas aqui, a outra lá. Esse do centro serve para dar apoio ao arco, certo? Então eu posso ter um micrômetro para esse tipo de situação. O micrômetro externo digital, leitura facilitada pelos dígitos de grande dimensão, 8 mm de altura aproximadamente, leitura de 1 micro a 0,0005 polegadas, função zero em qualquer ponto. Então qualquer ponto que eu estiver eu posso zerar ele e ter uma medida a partir dali. O paquímetro também eu consigo fazer isso, tá? Tela conversora milímetro polegada, como o paquímetro tem lá uma tecla que é a mesma medida em milímetros, eu posso ler ela em polegadas. Tecla para introduzir tolerância superior e inferior e possibilidade de leitura absoluta e incremental.
Então aqui tem o nosso carinha aqui, né? O nosso micrômetro externo digital. Você já deve ter visto isso. Então aqui tem o zero, consigo converter ele para milímetro, polegada e assim por diante. Aqui tem um outro tipo de instrumento que ele serve para medições de pontas cônicas. Um exemplo de broca, outras situações. Então eu tenho um tipo de ponta bem mais fina que serve para esse tipo de medição. Aqui para fundo de engrenagem, por exemplo, eu posso usar esse com estrias. Pontas tipo faca. Esse aqui é um instrumento especial. É um tipo de instrumento, né, micrômetro externo digital. Então ele até aí não muda nada, porém ele é resistente à água, com o IP54. A proteção dele, o IP é 54, o nível de proteção. Então ele pode trabalhar em ambientes extremamente úmidos, molhados mesmo. Tá? Eu preciso trabalhar na chuva, trabalhar em um local onde tem muita névoa, né? Muito molhado. Então esse instrumento ele é isolado, tá? Os outros não têm essas características. Esse é um instrumento especial para esses fins. Micrômetro para medir espessuras de tubo. Então eu conecto o tubo aqui e ele consegue medir a espessura da parede. Aqui um exemplo, ó. Coloquei o tubo, né, dentro desse orifício aqui e medi certinho a parede do tubo. Medições diversas, né? Então aqui tem pontas intercambiáveis. Eu posso colocar pontas mais achatadas para medir o quê? Madeira, por exemplo, uma tábua. Papel, então o pessoal mede papelão nas indústrias papeleiras, né? E utilizam esse tipo de instrumento. Então eu posso estar sempre trocando as pontas para medir outros fins. Essa é uma das vantagens quando ter algumas pontas intercambiáveis, tá? Porque ele é um instrumento limitado. Então se ele vem com uma só ponta, é mais complicado. Nesse caso eu consigo medir tipo brocas, machos, roscas, engrenagens, trocando as pontas dele. Aqui um outro exemplo, também com pontas intercambiáveis, porém digital. Esse aqui para medir engrenagens. Mas como é que eu meço engrenagem? Desse modelo aqui, ó. Eu uso esse instrumento e consigo medir o módulo da engrenagem entre os dentes. Beleza? Aqui com ressaltos para outros tipos de medições com detalhes, né? Aqui medições intercambiáveis, permite medição de diâmetro primitivo de rosca. Então aqui um exemplo, né? Onde um lado da ponta do micrômetro, um lado da fixação, pega em cima da rosca, na parte do pico, e no outro lado ele pega na parte do vale, na parte interna da rosca, no núcleo. Aí eu consigo fazer medições do diâmetro primitivo da rosca. Então aqui, leitura do tambor de 1 milésimo, então micrômetro milesimal, porém digital. Aqui, né, especialmente construído para medir roscas triangulares, um outro tipo de micrômetro também, né? Então consigo encaixar ele em hastes furadas, né, devido às pontas intercambiáveis, posso medir o passo da rosca, tudo isso. O micrômetro de profundidade. Então, opa, agora eu quero medir um furo. Como no paquímetro, a gente usa o quê? A haste do paquímetro, não usa? Então, no micrômetro eu preciso dele específico para medir profundidade. Onde eu tenho as duas faces aqui, eu encosto paralelamente ao furo e com a catraca consigo movimentar até a medida que desejável. Um outro micrômetro de profundidade, porém este digital. Outro micrômetro de profundidade. Aqui micrômetro de profundidade com hastes intercambiáveis. É muito bom porque talvez eu tenha que medir uma furação, medir uma profundidade de algum ressalto ou furação que ele seja mais longo, acima da capacidade do meu instrumento.
Então eu coloco pontas intercambiáveis. Consigo aí medir medições extremamente profundas. Aqui é como ele viria, né? As hastes com as pontas intercambiáveis. Então ele vem o instrumento e mais um joguinho de pontas, de hastes. Beleza? Aqui um micrômetro tipo ferradura. Então assim, ele é um micrômetro para medir bordas de partes salientes. Ou alguma coisa muito específica, pouco utilizado, mas é importante que vocês também compreendam que ele existe. Micrômetro para medir macho, com 3 pontas, né? A móvel e 2 fixas, onde eu consigo encaixar o macho de roscar e fazer sua medição. Isso é muito utilizado na indústria mecânica ou oficinas, quando eu quero fazer medições de macho 3 pontas. Então aqui, ó, como eu uso ele, né, eu consigo tocar nas 3 pontas em V, o formato dele, por isso que ele facilita a medição nesse caso. Aqui é um instrumento com relógio comparador embutido, tá? É algumas aplicações bem específicas, então eu consigo também, toda a medição que eu tenho aqui, eu tenho no relógio também. Lembra que a gente viu que nós temos paquímetros com relógio comparador acoplado e também tem um micrômetro. Este é um outro exemplo, também, né, para trabalho mais seriados. Micrômetro interno para pequenos furos, então aqui vocês podem ver que é de 3 a 4 milímetros. Ele mede 1 milímetro apenas, mas ele consegue ter uma exatidão muito grande. Micrômetro interno tipo paquímetro, então é um micrômetro 2 pontas, que ele mede de 5 a 30, como de 5 a 30. É um micrômetro que ele não vai zerar completamente, certo? Por quê? Porque ele vai encostar aqui e vai ficar a diferença das hastes. Então a menor medida que ele mede é 5 milímetros e a maior é 30. Conforme eu vou abrindo aqui, ele vai medir maior, que é o 30 milímetros. Temos aqui, sempre acompanha o anel padrão. Para mim saber se está zerado, eu tenho que fechar ele e medir com o anel padrão. Outro exemplo, né, de micrômetro interno. Um outro exemplo aqui também, 2 pontas. Esse já é o micrômetro 3 pontas ou 3 contatos. Então ele tem 3 pontinhas aqui também. Capacidade de 3,5 a 12 milímetros, ou de 12 a 275, então assim vai. Esse não acompanha anel de calibração, então você vai ter que calibrar ele com outros instrumentos. Esse é micrômetro também de 3 contatos, para medições um pouco maior, esse é de 75 a 100. Então a menor medida que ele mede é 75 milímetros e a maior é 100. Então eu uso assim, ó, 3 contatos para medição de um furo. Qual que é melhor, 2 contatos ou 3 contatos? Quando se fala em diâmetro interno, a gente sofre muito com uma coisa chamada ovalização. Ou seja, o instrumento não fica 100% perfeito. Ele fica ovalizado. Então, o micrômetro de 2 contatos, ele vai pegar 2 partes e vai fazer a leitura. O de 3 contatos, ele pega 3 partes. Então, a sua precisão é melhor. A chance de erro é menor. Então, micrômetro interno 3 contatos, esse já digital, certo? Aqui é um joguinho de instrumento, então eu tenho vários diâmetros, né, e anéis, então eu consigo comprar um joguinho de instrumento para me atender a mais diâmetros especificados. Micrômetro interno 3 contatos com pontas intercambiáveis, também posso trocar a ponta desse cara. Aqui alguns exemplos de medição, né, dos instrumentos. Aqui micrômetro tubular para medição interna. Jogo de micrômetro tubular para medições internas também, né? Também posso estar utilizando isso aqui com hastes intercambiáveis. Capacidade de 50 a 2.000 milímetros. Para medições aqui na parte interna. Então aqui, quando eu falo em medição tubular, eu tenho que tomar alguns cuidados. Por se tratar de partes internas, a ovalização, o círculo não estar completamente perfeito,
eu preciso tomar alguns cuidados, deixar ele bem no centro. Olha a figura de cima aqui, ó, se ele ficar um pouquinho inclinado, a medida não vai ser exata. A sua exatidão e precisão ficam comprometidas. Então, micrômetro para entalhes internos, também muito utilizado em pequenas entalhes. Aqui alguns exemplos de como medir, né? Aqui eu posso medir pequenas coisas, até uma folha de papel ou plástico, enfim, posso medir inúmeras situações com o micrômetro, desde que eu escolha o instrumento correto. Conservação. O micrômetro não deve ficar exposto à sujeira e à umidade. Por isso, é preciso guardá-lo em armário ou em estojo apropriado. Recomenda-se, pois, limpá-lo secando com uma flanela, depois com um pincel, untá-lo com vaselina líquida ou spray lubrificante ou desengripante WD-40. Evitar contatos e quedas que possam riscar ou danificar o aparelho e sua escala, e não misture com outras ferramentas, né? Como a gente sempre vem comentando, o cuidado com o instrumento é de extrema importância. Se você estiver utilizando ele na indústria e porventura você deixar caí-lo, né, imediatamente é preciso informar ao setor de qualidade ou metrologia da empresa para que o mesmo dê uma analisada se o instrumento não descalibrou. Ele pode ter perdido a calibração do instrumento. Beleza? A aferição, né? Antes de iniciar a medição de uma peça, devemos aferir cada instrumento de acordo com o seu tipo. Micrômetro de 0 a 1 polegada ou de 0 a 25 milímetros. Limpar os contatos, fechar o micrômetro com a catraca até acionar o funcionamento desta. Observar então o zero da bainha, coincide com o zero do tambor. Então aqui um exemplo, né? Ao fazer isso, se ele estiver fora de calibração, vem uma chavezinha e você pode fazer o ajuste. Lembrando que para fazer esse ajuste de aferição é de extrema importância que você tenha conhecimento técnico, pois você pode danificar o instrumento. Então você vai ter que soltar a porca principal da rosca sem fim e com uma chave fazer o giro de ajuste. Certo? Então aqui outro tipo de micrômetro, né, para aferir instrumento também vem alguns joguinhos de padrões. Se não houver concordância perfeita do micrômetro com a barra, né, barra padrão, faça a regulagem através de uma chave especial. Dependendo do modelo do micrômetro, essa chave permite o deslocamento da bainha ou do tambor. Então aqui outro tipo de calibração, então eu utilizo o anel padrão. O anel padrão já vem com uma medida específica. E eu vou medir esse anel e vou confrontá-lo com a medida que eu tenho no tambor, né? E vou ver se ela coincidiu. Se não coincidiu, quer dizer que o instrumento está descalibrado. Então, quais são as principais fontes de erros de medição do instrumento? Variação de temperatura. Ele é um instrumento muito sensível à temperatura, tanto positiva quanto negativa. Por isso ele tem a parte isolante, que até a temperatura da mão pode influenciar no instrumento. Força na medição é aquilo que eu comentei. Utilizar sempre a catraca, não o tambor. Certo? Forma da peça, então a geometria da peça vai influenciar bastante. Forma de contato, se é um bico mais fino, é mais largo, é mais estreito, enfim, a forma de contato vai influenciar. O paralaxe, lembram, né, que o instrumento sempre tem que estar de frente para os seus olhos e nunca aqui na lateral. Então o erro de paralaxe pode ser muito, muito prejudicial mesmo. Estado de conservação do instrumento, então o instrumento precisa sempre estar conservado em perfeitas condições de uso. E a habilidade do operador. Como eu sempre comento, o operador ele é a peça mais importante. É por isso que vocês estão aqui, para buscar conhecimento, para cada vez mais estar apto a fazer as medições, retirar as leituras corretas, certo?
e aplicar isso na indústria com maior qualidade, perfeição e exatidão. Algumas considerações finais aqui em relação ao instrumento. Para comprar um micrômetro ou qualquer outra ferramenta de precisão, o fator mais importante é a confiabilidade que o produto possa ter. Ou seja, primeiro eu preciso comprar de marcas, né, confiáveis. Então eu não vou comprar de qualquer empresa, uma marca que eu jamais vi, que não tem tanta confiabilidade. O micrômetro de precisão é o instrumento manual mais exato, disponível para o operador habilidoso, que tenha a habilidade necessária para trabalhar. Paquímetros são versáteis devido à sua utilização e medição de comprimento. Porém, quando medições mais precisas são necessárias, o micrômetro é o instrumento adequado para esse trabalho, porque à medida que as leituras estão no mesmo eixo e a ponta de encosto é suportada por um arco rígido. Então o paquímetro é universal, é um instrumento excelente, medição rápida, também é bastante confiável, com certeza, mas quando se fala em uma medição extremamente rigorosa, exata, a utilização do micrômetro é de extrema importância. Um exemplo de medição de micrômetro é um assento de rolamento, é uma peça retificada, né, alguma coisa, componente de máquina, então eu vou estar utilizando o micrômetro. Certo? Então, galera, esses aqui são alguns tipos de micrômetro. A gente vai falar mais um pouco para frente sobre a forma de medição com esse instrumento. Ele não é difícil de medir, porém eu preciso ter alguns cuidados na hora de interpretar as medidas. Certo, galera? Então, conhecemos aqui um pouquinho do instrumento, né? Então, se vocês têm ele na indústria, utilizem, cuidem, né? Se não tem ele na indústria, só o paquímetro, é importante que vocês então tenham esse conhecimento que a gente passou aqui. Lembrando sempre que em caso de dúvidas, me acione, me mande mensagem, estarei mandando simulador, apostilas de instrumento e com certeza você terá aí um aprendizado bastante significativo. Beleza, galera? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula. Valeu!